E é claro que a gente quer mostrar para você um pouquinho dessa nossa caminhada, dessa nossa jornada, a jornada que acontece aqui no Santuário Nacional e que você é convidado a partir do momento que você faz parte da nossa família Campanha dos Devotos. É a jornada bíblica, para que você conheça cada vez mais também da Palavra de Deus. E para isso, eu recebo aqui o Padre Henrique Maciel. Padre, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Bem-vindo Romero. Uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez para nós refletirmos a Palavra de Deus e agora com esse propósito tão especial que é tornar o devoto de Nossa Senhora participante dessa jornada que nós fazemos, uma caminhada de formação bíblica tão importante para nós, que vai coincidir também com o revestimento das fachadas do Santuário Nacional, tornando a Casa da Mãe ainda mais bonita. Padre, cada caminhada, cada passo que nós damos nessa nossa jornada, a gente aprende muito. E todo esse ensinamento a respeito da Palavra de Deus faz com que aumente ainda mais a nossa fé, porque é uma forma de a gente conhecer. Quanto mais a gente conhece, mais a gente entende, mais a gente acredita e mais a gente tem fé, né? Com certeza. Muito precisamos conhecer para amar, né? Nós só amamos aquilo que conhecemos. Então, se nós não nos dedicarmos a conhecer aquilo que Deus tem a nos revelar pela sua palavra e conseguir perceber também a presença dele, a ação dele neste mundo, a gente se torna muito incrédulo, muito frio, né? A fé é um dom. E a partir do momento em que nós, então, cultivamos esta fé, ela vai crescendo, ela vai se tornando mais concreta na nossa vida e, o que é mais bonito, ela vai produzindo frutos. E para que a gente possa ter essa fé produzindo frutos, a gente tem que ter esse conhecimento, como nós estamos falando. Por isso, eu peço para que você aí faça parte dessa jornada junto conosco. Pegue a sua Bíblia e abra no livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 9 e 12, que serão os versículos que nós vamos refletir aqui. Mas para que isso aconteça, é claro que a gente também pede para que o Espírito Santo ilumine a nossa vida. Por isso, vamos rezar agora. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E já aquecidos e iluminados pelo Espírito Santo, chega o momento de nós ouvirmos então a Palavra de Deus. O clamor dos israelitas chegou até mim, e vi também a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, pois, vai, eu te envio ao Faraó, para que tirtes do Egito, meu povo, os israelitas. Eu estarei contigo, e este será para ti o sinal que sou eu que te envio. Quando tiverdes tirado o povo do Egito, adoreis a Deus nesta montanha. Padre, que mensagem a gente pode tirar desses dois versículos do livro do Êxodo? Aliás, é interessante a gente lembrar, quem está em casa também, que essa nossa jornada bíblica começa com Moisés e o livro do Êxodo, que foram os primeiros também a seguir esse caminho rumo a Deus. E que mensagem a gente tira destes versículos, Padre? Bem, Bianca e pessoal de casa, para que a gente compreenda um pouco mais sobre este trecho que nós ouvimos Deus falando com Moisés, é preciso que a gente então faça uma caminhada, aliás, que a gente reveja um pouco os passos que demos até chegar aqui. Israel tinha se tornado uma grande nação e com o domínio então dos egípcios, né, o povo egípcio dominou o povo de Israel, forçando a trabalhos duros para manter este domínio. E uma das medidas tomadas, então, pelo rei do Egito foi qual? Foi a de pedir que as parteiras
matassem todos os meninos que nascessem. E em meio a isso, então, surge Moisés. Por quê? Moisés foi este menino que teve a sua vida preservada. A mãe conseguiu esconder Moisés deste povo egípcio, que as parteiras não fizeram aquilo que pediu o rei, porque elas sentiram no coração que aquilo não era certo. Então Moisés, em meio a tudo isso, nasceu, foi escondido, ficou escondido por cerca de 3 meses, mas quando já estava se tornando impossível ocultar este menino de sexo masculino no meio daquele povo, o que foi feito então? A mãe decidiu colocar Moisés em um cesto, colocar no rio, como nós sabemos, pediu para a irmã de Moisés cuidar para que ele fosse encontrado por alguém. Então foi assim que o cesto com Moisés chegou até a filha de Faraó, que estava no rio se banhando. E ela então, com muito carinho, acolheu aquela criança, e quem de nós não sente, né, não se compadece de uma criança. Então ela toma Moisés e encaminha para que ele seja cuidado por uma mãe hebreia. E assim acontece que aquela menina que ficou sondando ali aonde iria parar o irmãozinho dela, conduziu de volta Moisés, que ainda não tinha esse nome, até a sua mãe que o criou. Tudo bem, até aí a gente consegue já imaginar como a mão de Deus agiu sobre Moisés neste momento para que ele tivesse a sua vida poupada. Sendo assim, após este acontecimento, a mãe de Moisés cria este menino até que ele se torne adulto, até que ele se torne, aliás, um moço, e ele volta então para a filha de Faraó, volta então para aquela família que o acolhe. E é nesse contexto que Moisés então percebe que o seu povo está sendo escravizado. Percebe que o seu povo está sendo oprimido pelo poder de Faraó, e então ele resolve fazer alguma coisa, e ele resolve então matar um dos egípcios que cuida daqueles que estão ali nos trabalhos forçados. Mas em meio a tudo isso, Faraó descobre, Moisés foge e a vida dele segue. Moisés vai ter esse encontro com Deus que nós vemos hoje 40 anos depois disso tudo. Mas era importante que a gente soubesse um pouquinho da raiz de Moisés para a gente compreender de qual libertação Deus está falando com Moisés hoje. E é justamente sobre isso. A vocação de Moisés que nasce não só naquele momento em que Deus fala com ele na sarça ardente, mas de todo um cuidado que vem desde antes, desde o nascimento, desde o encontro da filha de Faraó com ele lá no rio Nilo, salvo engano, a minha memória está fraca, mas nós vemos então que Deus cuida do seu povo e ele vai então pedir que Moisés seja este que vai direcionar este povo para a libertação. Como é gostoso a gente poder ouvir cada vez mais a respeito da Bíblia. E o João Rufino ele tem nos ajudado desde o primeiro momento em que começamos essa jornada. E é bonito a gente notar como vem numa crescente essa história de vida de Moisés e como se identifica, a gente se identifica tanto com ele em tantos momentos também na nossa crescente vocacional, não é, Padre? Com certeza, Moisés foi esse que sentiu os cuidados de Deus desde os primeiros dias da sua existência, né? E percebe que Deus o acompanha durante toda essa missão que Deus incumbe ele de realizar. E nós também podemos e devemos perceber a mão de Deus sobre nós nas nossas missões, né? Em tudo aquilo que nós nos propomos a fazer segundo a vontade de Deus. Perceber que Deus nos ama, que Deus tem carinho por nós nas pequenas coisas. Nas grandiosas nós temos muita facilidade de perceber, mas é preciso também que nós tenhamos
sensibilidade às delicadezas de Deus. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, padre, a gente sabe que toda vez que nós sentamos para conversar a respeito da Bíblia, para fazermos esse círculo bíblico, sempre surgem algumas dúvidas, o que é normal e até muito bom, porque daí a gente acaba conhecendo um pouco mais da Bíblia, né? E chegaram perguntas para a gente via WhatsApp. E nós vamos ver agora a primeira pergunta que chegou para a gente via WhatsApp. Bom dia, padre. Bom dia, Bianca. Bom dia também para você, Eduardo. Ele mora em Curitiba e está ligadinho aqui no Bem-vindo Romero e ele quer saber como é que nasceu aí a vocação de Moisés. O senhor já chegou a falar um pouquinho dessa vocação que nasceu, mas eu queria que o senhor falasse para a gente como é que a gente pode, não só, assim como Moisés, saber da vocação, descobrir a vocação, também fazer com que a gente, hoje em dia, descubra a nossa vocação, tenha esse start da vocação na nossa vida. Certo. É preciso que a gente esteja sempre atento aos sinais. Claro, a vida de Moisés, nós percebemos em toda a vida de Moisés esse cuidado, esse carinho de Deus, do qual nós falávamos, e nós vemos aí já um chamado para uma proximidade com Ele. E tudo isso nós percebemos que Moisés, mesmo não tendo total consciência disso, né? Ou talvez nós não tenhamos essa base bíblica para dizer isso, né? Moisés já nasceu sabendo que seria profeta, não é bem assim. Mas nós, ao lermos o texto bíblico, percebemos que Deus cuida daqueles que Ele escolhe. E Deus capacita. Então é por isso que o cume, né, o ápice desse chamado vai se dar onde? Lá na sarça ardente. Quando Moisés então percebe que a sarça está se queimando e que o anjo do Senhor fez com que isso acontecesse, que ele percebesse também esse acontecido e ele então se afastou. Mas a voz de Deus o chamou. E como nós ouvimos o João Rufino falando, João Rufino, tá certo. Como nós ouvimos o nosso biblista João Rufino dizendo, a repetição não é aleatória, não é simplesmente, a palavra de Deus não coloca de uma forma poética simplesmente, mas esta repetição revela o carinho de Deus, este Deus que quer Moisés ali pertinho dele, e é bonito nós percebermos que tal como na vida de outros profetas, Moisés também entendeu esse chamado e se colocou à disposição, eis-me aqui. Estou aqui, Senhor, faça de mim o que lhe aprouver. E o mesmo nós devemos fazer na nossa vida também. Às vezes a gente ouve o chamado, o convite para essa ou para aquela pastoral, ou então nós sentimos no nosso coração, eu não sei, me deu alguma coisa, eu preciso lá visitar o lar dos idosos da minha cidade. E às vezes a gente pensa, mas eu não tenho familiar nenhum lá, vou fazer o que lá, vou ficar com vergonha. A gente, ao invés de dizer, eis-me aqui, posso ir sim, quero estar na presença dos meus irmãos, quero ser útil, nós muitas vezes damos ouvido mais à nossa vontade, ao comodismo, e aí nós pensamos, Deus não fala comigo. Não, mas Deus não precisa que o céu se abra para que a gente ouça a voz de Deus, o convite de Deus nos chamando para perto dele. Vocação é isso, né? É chamado. É Deus que nos chama para este ou para aquele trabalho, para esta ou para aquela atividade. E é muito interessante que a gente precisa abrir realmente os ouvidos. E os ouvidos não só esses não, mas os ouvidos do coração. Porque quando a gente ouve com esses ouvidos do coração, a gente consegue entender esse chamado. Dúvidas vão existir sempre. Se a gente não tiver esse medinho, essa dúvida, que graça teria quando a gente dá esse passo e vence? Por isso, a gente tem que ter fé para dar esse passo mesmo diante das dúvidas que vão surgindo na nossa vida. Por falar em dúvidas, está chegando mais uma via WhatsApp, padre. É o Henrique Castro que participa aqui com a gente, a encharada do senhor. Tudo bem com você, Henrique? Que bom poder conversar com você. Inclusive, ele está pedindo a sua bênção, padre. Deus o abençoe, Xará. Amém. E ele mora em Cuiabá, Mato Grosso, e tem uma dúvida seguinte para o nosso quadro hoje. Por que o Monte Horebe é chamado de Montanha de Deus? Vamos lá. Vou pegar minha colinha aqui, o Padre Henrique, ele traz sempre uma colinha aqui. Eu já trouxe aqui um monte de possibilidades e essa foi contemplada aqui, né? Henrique, meu amigo, é o seguinte, a montanha é sempre o lugar da revelação. Nós vamos perceber que, por exemplo, esta montanha da qual
na qual acontece a revelação, onde a sarça se queima sem se consumir e Deus se revela, ela marca vários outros episódios na vida de Moisés, como nós vamos ver lá no Novo Testamento também, Jesus que sempre que quer se encontrar com o Pai, sempre quer estar a sós com Ele, o que Ele faz? Sobe a montanha. Porque a montanha é o lugar de deserto, é o lugar de solidão, é o lugar também onde nós subimos para estar com Deus. Então, por que é chamado então de Monte de Deus? O Horebe, que é um lugar árido, o Horebe, que é um lugar seco. Por que ele é chamado de Monte de Deus? Porque ali se dá a revelação do Senhor. Mais tarde vai ser chamado também de Montanha de Moisés, justamente porque é ali que são marcadas as principais revelações de Deus a Moisés, que é aí esse interlocutor, o mediador entre Deus e o seu povo. Então a montanha sempre traz essa característica de lugar de encontro com Deus. E é por isso então que ela é chamada dessa forma. Interessante que a montanha então tem essa conotação daquele lugar que a gente vai para ficar em silêncio, para poder também refletir, para poder ter aquele momento de encontro conosco mesmo e com Deus. Porque quando a gente encontra com a gente, fica mais fácil de encontrar com Deus, né, Padre? Com certeza. Moisés, no caso da palavra de Deus, subiu esta montanha aí pastoreando o rebanho do seu sogro, e ele subiu uma montanha física. E na palavra de Deus, esta é uma realidade muito presente. Mas para nós hoje fica o desafio de subirmos muitas vezes a montanha do nosso coração, para que a gente lá, silenciando a nossa vida, o nosso interior e o nosso exterior, nós possamos também fazer esse encontro com Deus. Então você que está em casa não precisa literalmente subir uma montanha para poder se encontrar com Deus. Você precisa ter aquele momento de calma, aquele momento de coração calmo também para poder ter esse encontro. Padre, desde já é muito bom poder falar sobre tudo isso e fazer essa meditação, fazer esse círculo bíblico com quem está em casa. E, inclusive, quem está em casa também pode fazer esse círculo bíblico por meio aqui da Revista de Aparecida. Vou até mostrar para vocês, porque na página 20 e 21 você consegue fazer junto conosco, deixa eu achar aqui, achei. Fazer junto conosco esse círculo bíblico também. Você que recebe aí a Revista de Aparecida na sua casa, pode fazer junto conosco esse círculo bíblico e fazer na sua casa, na sua família, conhecer cada vez mais a respeito da palavra de Deus. Pensa só você, se reunir em família para poder rezar, para poder falar também a respeito da vida de Moisés. Obrigada, Padre, pela presença aqui conosco, e para encerrar esse momento, eu gostaria que o senhor fizesse uma oração para a gente. Sim, vamos rezar. Senhor Deus, Pai de bondade, nós os pedimos nesta sexta-feira, meditando a sua palavra, que o Senhor esteja sempre junto de nós e que o Senhor torne os nossos corações sensíveis à sua presença, sensíveis a todos os carinhos que o Senhor tem para conosco. Saibamos reconhecer a Ti, Senhor, na grandeza dos acontecimentos, das maravilhas que nos acontecem, mas também nos milagres cotidianos e na simplicidade de tudo que o Senhor permite que nos aconteça. Sintamos a Sua presença, o Seu amor, o Seu carinho, a Sua proteção de Pai. Amém, amém. Obrigada pela presença mais uma vez aqui conosco. Eu que agradeço a todos que acompanham o Bem-vindo Romeiro, uma santa e abençoada sexta-feira. Lembrando que nós estamos aí às portas da Semana Santa e que graça para nós podermos viver este tempo, né? Vivamos com intensidade, vivamos com muito amor, com muito carinho este dia que o Senhor prepara para nós. Amém. E que a gente não deixe que apenas a sarça seja ardente, mas que o nosso coração também seja ardente cada vez mais por Deus.